Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Atualmente tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que quer revogar então a lei da alienação parental. Quando você faz uma investigação dos grupos que estão interessados nisso, você já fica logo desconfiado e conclui, bom, esse livro aí eu posso julgar pela capa, tendo em vista os volumes anteriores. Todavia, como esse não é um procedimento intelectualmente honesto, eu resolvi ir atrás então dos argumentos daqueles que buscam a revogação dessa lei, e é isso que eu pretendo apresentar para os senhores aqui nesse vídeo, que faz parte daquele nosso quadro Conversa de Bar. Eu vou explicar rapidamente para os senhores o que é o ato de alienação parental, os motivos daqueles que querem a sua revogação e dar a minha opinião do porquê eu penso que essa lei, em hipótese alguma, deveria ser revogada. Bom, então eu vou ler para os senhores aqui a definição legal, tá, que a lei traz do que seria o ato de alienação parental. É a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Diz o seguinte no seu artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, veja bem, aqui não especifica se é pai ou mãe, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. E aí então o parágrafo único ele apresenta alguns atos que poderiam ser considerados atos de alienação parental. E aí eu vou ler só o inciso 6º aqui, que é o que tem trazido mais polêmica e é um dos que tem servido então como motivação para revogação. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. E aí, por fim, o artigo 6º traz então algumas consequências que podem advir ao genitor que praticar um ato de alienação parental. E aí, dentre outras coisas que a lei prevê, né, como punição para esse genitor que praticar o ato de alienação parental, eu vou ler só o que diz o inciso 5, que é o que tem provocado mais polêmica também. O juiz, né, diante da constatação de um ato de alienação parental, ele poderá determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou a sua inversão. Quer dizer, aquele pai ou aquela mãe que tinha uma guarda eventualmente unilateral pode passar a ter que ter uma guarda compartilhada ou então ter a inversão da guarda, ou seja, aquele pai ou aquela mãe que tinha uma guarda da criança perdem para o genitor que está sofrendo então os atos de alienação parental. Bom, então explicando para os senhores rapidamente como funciona essa questão da alienação parental na prática. Suponhamos então que João e Maria sejam casados e eles têm um filho, Pedro. Num dado momento, João e Maria, por circunstâncias várias que acontecem ao longo da nossa vida, resolvem então se divorciar. Maria, não conformada com essa situação, resolve que vai infernizar a vida de João para o resto de seus dias. Para piorar tudo isso, pouco tempo depois da separação, João começa a namorar Marta, por quem Maria nutria um ódio terrível. Uma das maneiras mais fáceis das quais Maria dispõe para atingir a João, qual que é? Atingindo-o por meio do seu filho, Pedro. Como ela ficou com a guarda de Pedro após o divórcio, tendo em vista que em geral é isso que acontece mesmo, né? A gente sabe que o nosso judiciário ainda é bastante maternalista. Ela começa a se valer dessa vantagem que ela tem de ter mais tempo com Pedro para destruir a imagem de João diante do seu filho. Então, por exemplo, ela diz coisas para Pedro do tipo, olha, seu pai é um vagabundo, seu pai é um à toa, se você não tiver cuidado na vida, você vai ficar um inútil e um traste igual aquele seu pai que não presta. Enfim, não levando em conta que os problemas que ela tinha com João em nada deveriam interferir na criação que eles dão a Pedro, ela utiliza então o seu filho como um mecanismo de realmente ali atingir a honra e a dignidade de João e, consequentemente, fazer com que Pedro vá criando uma antipatia por seu pai. Isso é alienação parental. Agora, em casos mais graves, pode ser que, por exemplo, Maria se dirija às autoridades ou a alguns dos amigos em comum que o casal ainda tenha e comece a sugerir que, por exemplo, João poderia estar sendo abusador ou maltratando Pedro. Você vê que isso é uma acusação extremamente grave, mas a lei prevê que, em alguns casos, isso pode configurar também um ato de alienação parental, porque, querendo ou não, quando Maria adota essa postura, ela inviabiliza o convívio de João com Pedro. Isso porque se ela for até o judiciário, por exemplo, e contar isso, na hora vai ter uma ordem de afastamento de João e Pedro, e o judiciário realmente age sempre com muita cautela nesse tipo de circunstância, não quer nem saber se a história é verdadeira ou não em princípio, então já afasta logo. Então, tendo em vista a gravidade desse tipo de condutas que Maria poderia adotar, o nosso legislador desenvolveu então essa lei da alienação parental para evitar que o genitor, e é importante que isso fique muito claro aqui, não necessariamente a genetriz ou o genitor, né? Mas o genitor no sentido genérico, ou seja, pode ser o pai e a mãe, evitem esse tipo de conduta, porque aí sim
eles podem ser responsabilizados para tentar evitar esses danos psicológicos, esses danos morais, e sabe, esses danos graves que a criança ou o adolescente poderiam sofrer em decorrência de uma disputa e de uma briga que na verdade existe entre os pais dessa criança, mas uma briga da qual essa criança deveria, em tese, ficar completamente de fora. Então é exatamente isso que é basicamente o que a lei de alienação parental visa evitar. Pois bem, um dos incisos que mais gera polêmica é exatamente esse que prevê, então, a possibilidade excepcional, como eu vou falar aqui na sequência, de que em decorrência de falsas acusações ou falsas denúncias, possa haver uma inversão da guarda. Ou seja, aquele pai ou aquela mãe que faz denúncias falsas ou falsas acusações em relação ao outro, pode vir a perder a guarda da criança por conta dessas denúncias. E aí o que acontece? O pessoal que está buscando a revogação da lei argumenta o seguinte, que esse inciso ele pode gerar uma intimidação no pai ou na mãe que queira denunciar maus tratos e abusos por parte do outro genitor, com medo de que, no futuro, como matéria de defesa, o outro genitor utilize esse argumento de que houve falsas acusações ou falsas denúncias contra ele para buscar uma reversão da guarda. Aí, nos dizeres dessas pessoas, o que esse tipo de situação poderia favorecer? Que a criança, então, passasse a conviver mais tempo, ou mesmo fosse dada a guarda unilateral dessa criança, para um genitor que aí sim você começa a ver o caráter ideológico, na maioria dos discursos é sempre o pai, que poderia estar abusando dessa criança, o que é extremamente grave, e praticando maus tratos contra ela. Portanto, na visão dessas pessoas, o ideal é que você revogue essa lei para evitar, então, essa intimidação diante da qual, de novo, ideologicamente, as mães sempre estariam, porque elas teriam medo, então, de denunciar maus tratos, ou o que é muito grave, né, o abuso sexual do pai contra o filho, por medo, então, de no futuro ter o argumento utilizado contra si mesmas para, enfim, perder a guarda da criança, e essa criança, então, estaria correndo um gravíssimo risco de estar com um genitor que realmente a maltratasse ou, eventualmente, a abusasse dela. Então, é basicamente isso que aqueles que estão pleiteando a revogação da lei estão argumentando. Se você acompanhar as discussões nas comissões, o próprio projeto de lei menciona muito esse eventual perigo. Agora eu vou explicar por que definitivamente, gente, não cabe uma revogação de uma lei tão importante como essa a partir de uma exceção da exceção, que é o que eu vou explicar aqui agora na sequência. Senhores, então a primeira coisa que tem que ficar muito clara aqui nesse vídeo, qualquer tipo de abuso sexual ou maus tratos contra uma criança tem que ser extremamente reprovado. Eu acho que a gente tem que realmente lutar para que as nossas crianças sejam protegidas contra qualquer tipo de abuso ou maus tratos. Isso é uma coisa assim que tem que ficar muito clara e evidente nesse vídeo aqui. Agora, a gente não pode querer que uma lei importante como essa seja revogada a partir de um pensamento de exceção, que depois eu vou provar que ainda é uma exceção da exceção. Partir do pressuposto de que uma lei precisa ser revogada porque um número considerável de pais abusadores e que praticassem maus tratos estaria se beneficiando pelo mau uso dessa lei é um absurdo tão nojento que nem mereceria aqui maiores argumentações. Isso é claramente um atentado ou mais um desses graves atentados que a gente sabe que faz parte de uma agenda contra a masculinidade num dos seus núcleos centrais, que é exatamente qual? O da paternidade. A gente sabe que existe um discurso sendo levado a cabo, principalmente pelo movimento feminista, contra o tal do patriarcado. Agora, o que a gente não entende é que um ataque contra esse tal patriarcado é, na verdade, um ataque sistemático contra a própria paternidade, e é isso que fica muito claro nesse tipo de discussão. Meu Deus, é um absurdo partir de um pressuposto que existe uma maioria de pais ou um número considerável que abusa dos filhos e os maltrata a ponto de ter que revogar, uma lei ser revogada por conta disso. Veja bem, isso é tão descabido que não merece aqui melhores argumentações. É claro, se a gente estiver falando aqui de abandono afetivo, tudo bem. Eu até acredito que exista sim um número maior de homens, principalmente, que pratiquem o abandono afetivo. Mas aqui é uma outra coisa, é uma outra discussão. Aqui a gente está falando de abuso e de maus tratos. Portanto, a gente está falando de uma situação que é exceção. Agora, quando eu quero criar uma espécie de ambiência para justificar uma revogação de uma lei com base nesse tipo de argumento, eu estou exatamente combatendo o quê? Esse aspecto da masculinidade, que é a paternidade. Isso é realmente absurdo. Isso é absolutamente
inconcebível esse discurso descabido do patriarcado opressor. Ora, qualquer pessoa que tenha estudado a história das civilizações humanas, meu Deus do céu, pelos últimos 3 ou 4 milênios, sabe que não existe civilização viável sem o patriarcado. Há alguns vídeos aqui no canal no qual eu falo inclusive sobre aquela minha teoria de que a energia feminina ou as mulheres lançam os alicerces da civilização, mas quem constrói e desenvolve essa civilização é sempre a energia masculina. Portanto, esse ataque frontal contra a masculinidade é um ataque frontal contra a nossa própria civilização, contra a nossa própria sociedade. É esse debate que está sendo trazido à tona com essa intenção, então, de revogar essa lei a partir desse argumento tosco e torpe de que um número considerável de pais abusaria e praticaria maus tratos contra os seus filhos. Então, esse é um primeiro argumento que não procede. Isso é uma exceção. Claro, existem sim pais que, infelizmente, por uma questão de deturpação do caráter, são capazes de abusar dos seus filhos e de maltratá-los. Agora, isso é uma exceção, isso tem que ficar muito claro. A gente não pode aceitar uma marginalização e um ataque criminoso como esse contra a masculinidade. É um absurdo atacar a masculinidade em um núcleo central como é o da paternidade dessa maneira. Agora, por que eu digo que isso ainda é uma exceção da exceção? Ora, a própria lei prevê que a inversão da guarda só vai acontecer em casos excepcionais. Não basta que essa mãe, por exemplo, tenha feito uma falsa denúncia ou comunicado falsamente alguma coisa em relação a esse pai. Uma série de outros fatores vão ter que ser analisados também, se esse pai tem melhores condições psicológicas e econômicas e de ambiente para ficar com essa criança também. Ora, repito, o nosso judiciário ainda é muito maternalista. O pai ter uma guarda unilateral, uma reversão de guarda num caso como esse, ainda é exceção. A lei prevê que o juiz pode, dentre outras medidas, tá? Como a gente leu aqui no início, aplicar multa, aplicar uma advertência, ele pode aumentar o tempo de guarda com o genitor que está sendo acusado sem necessariamente reverter essa guarda, ou seja, dizer que essa lei está protegendo pais que são abusadores ou que praticam maus tratos, isso já é uma exceção. E depois ainda dizer que ela vai provocar uma reversão da guarda para ficar com o genitor que eventualmente seja abusador ou que pratique maus tratos, aí você está falando de uma exceção da exceção. Os danos que a revogação dessa lei pode provocar são infinitamente maiores. Portanto, partindo desse princípio que a gente está falando de uma exceção da exceção, não cabe uma revogação dessa lei aqui. Se está tendo uma má utilização dessa lei por uma parte ínfima e excepcional de genitores que realmente são mau caráter, né? Tem ali o seu caráter degenerado e se valem desse argumento para se beneficiar, isso não justifica uma revogação de uma lei como está sendo proposto. Ora, se a gente fosse falar aqui de revogação de lei porque está sendo mal aplicado, pelo amor de Deus, a Lei Maria da Penha tinha que ser uma das primeiras a ser revogada. Qualquer agente que trabalhe em qualquer esfera do sistema de persecução penal do nosso estado sabe que há muito tempo, gente, a Lei Maria da Penha já se tornou um instrumento de vingança que muitas mulheres se valem para poder prejudicar os seus companheiros. E aqui sim cabe uma discussão. E aí, a gente vai revogar uma lei por causa desse mau uso que é feito dela? E tem mais. Durante o debate em uma das comissões, a doutora Ela Veico, que é uma subprocuradora da República, chega a cogitar que essa lei seria inconstitucional, porque com viés ideológico, ela beneficiaria muito mais os homens do que as mulheres, os deixaria numa situação de desigualdade. Pelo amor de Deus, quando foi feita a análise da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, o Supremo votou que a lei era constitucional, mas, cara, qualquer pessoa sabe que a Lei Maria da Penha, em sua essência, ela é inconstitucional. Duarte, pelo amor de Deus, então você está dizendo que você é favorável à violência contra a mulher? Não, não é isso. Acontece que a Lei Maria da Penha, ela só beneficia a mulher. Um homem não tem como se valer dessa Lei Maria da Penha. Duarte, mas é porque os homens não precisam. Não precisam, então eu vou contar um único caso para vocês aqui, que aconteceu comigo, tá? Tinha um sujeito lá no setor que eu trabalho aqui em Brasília, que eu intimava constantemente. Toda vez que saía uma intimação para ele, eu já até sabia quem era, a gente já até se tratava pelo nome. Bom, certa vez eu fui intimá-lo, então, de uma medida protetiva. Ele estava proibido de se aproximar, então, da companheira dele, que tinha ingressado com esse pedido. Quando eu cheguei para intimar o fulano, ele me falou o seguinte: Duarte, sou eu que não aguento mais essa mulher no meu pé, ela vem aqui na minha casa, ela faz barraco aqui na frente do portão, eu que quero distância dela, ela tá me ameaçando de morte, inclusive, ela anda com o pessoal aí da pesada, o que eu posso fazer? Tem alguma medida? Eu falei: olha, fulano, infelizmente, a Lei Maria da Penha ela não te socorre. Você vê, ela que entrou com o pedido e ela que está descumprindo a medida. Infelizmente, eu tive que dizer isso para ele. 2 dias depois, eu recebo a notícia. O cara foi baleado, levou 2 tiros, estava no hospital com uma bala alojada no peito, porque ela foi lá. Outras pessoas, enfim, atentou contra a vida dele. Aí eu pergunto, por que é que não cabia uma medida protetiva dele contra ela? Não, a Lei Maria da Penha ela não permite isso. Ela é uma lei que vale exclusivamente para as mulheres. Se, partindo de um pressuposto básico, né, que está até lá nos nossos direitos fundamentais,
mas homens e mulheres são iguais diante da lei, como é que a Lei Maria da Penha pode ser julgada constitucional? E a senhora, doutora Ela, vai e me diz que essa lei é inconstitucional porque ela beneficiaria mais homens do que mulheres? Repito, em momento algum essa lei fala em genitor sendo o único beneficiado. Uma mãe também que venha sofrer falsas acusações e falsas denúncias de um pai que quer prejudicá-la também pode se beneficiar disso. Então essa lei ela não está beneficiando só o homem, ao contrário da Lei Maria da Penha ou do crime de feminicídio, que é um outro exemplo que realmente relativizou a vida dos homens. A verdade é essa. Se você mata uma mulher por uma questão passional, você, homem, vai ter uma pena mais alta do que se essa mulher te matar. Ah, Duarte, mas é porque as mulheres não matam o homem por questões passionais. Não, então dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente fez no canal. A mulher esquartejou o cara, meu amigo, porque não aceitava mais o término do relacionamento. Só que ela não vai responder por um crime mais grave como se fosse o contrário. Enfim, dizer que uma lei, pelo mau uso que é feito dela, tem que ser revogada, então me desculpe, a Lei Maria da Penha está entre essas leis que deveria ser revogada, definitivamente não justifica esse tipo de argumento. Então, senhores, para terminar esse vídeo aqui, nós não precisamos nos estender muito, eu quero só que algumas coisas fiquem claras para os senhores. Primeiro, nós estamos novamente diante de um claro ataque à masculinidade em um núcleo central, a paternidade, aquele velho discurso contra o patriarcado e etc. Esse discurso que já virou uma verdadeira verborragia, um ramerrão insuportável. Isso nos conduz ao segundo ponto que eu quero destacar com os senhores, que eu tenho sempre destacado aqui no canal. Homens e mulheres que se opõem às pautas feministas, não tenham raiva, não fiquem com ódio, não antagonizem de modo a nos dividir ainda mais. Tenham em mente que a maioria dessas mulheres que usam esse argumento são alienadas, elas estão simplesmente papagueando algo a respeito do qual elas não têm a menor ideia. Você acha mesmo que uma adolescentezinha lá de 13, 14 anos sabe o que está falando quando ela critica o patriarcado, o opressor? Ela não tem nem ideia do que está falando. Ela está simplesmente repetindo clichês e chavões. Então, gente, não vamos cair nessa armadilha que esse sistema, que aí sim, acima desse sistema, existem pessoas que pensam e sabem o que estão fazendo quando manipulam essas pessoas aqui embaixo. Eu confesso para vocês que eu já fui, sabe, muito implicante com feminista, principalmente quando eu era mais novo. Só que hoje, cara, eu tô numa fase da minha vida de ter muito mais compaixão do que realmente aquele desejo de implicar. Ódio e raiva eu nunca tive, né? Mas assim, já fui muito de implicar. Só que, cara, no fundo são mulheres que estão ali com um discurso que vai contra os interesses delas mesmas, só que elas não entendem isso, porque acham que é bonito, né? Que está na crista da onda criticar o patriarcado. Então são pessoas que estão sendo manipuladas e estão sofrendo em decorrência dessa manipulação. Mas não vamos aqui antagonizar, não vamos criar ódio, não vamos cair nessa armadilha. E por fim, senhores, eu não poderia deixar de falar aqui o óbvio, para aqueles que são pais e que são mães, assim como eu, vamos saber diferenciar o que são os nossos conflitos e o que são os nossos problemas que nós temos com os nossos cônjuges ou ex-cônjuges da criação que a gente dá para os nossos filhos. A criança não tem absolutamente nada a ver com essa história. A criança definitivamente não precisa ficar no meio desse circo, sabe? Sendo jogada de um lado para o outro, contra um pai ou contra a mãe. Vamos desenvolver maturidade suficiente para entender que os problemas que nós adultos temos não deveriam interferir na criação que a gente dá para nossas crianças. E tem mais, mesmo você aí que ainda não se separou, mas tem uma relação ali tensa e de angústia, de agonia com seu cônjuge, com seu companheiro ou com a sua companheira, entenda uma coisa, as crianças estão ligadas até certo ponto psiquicamente aos pais. Isso é uma coisa que o Jung bate muito nessa tecla. Então mesmo você que tem ali uma vida tensa e de conflito, mas que não é deflagrado, você também está prejudicando seus filhos, cara, porque até certo ponto eles entendem aquilo que está acontecendo, a dinâmica energética entre você e a sua esposa, ou entre você e seu marido, os seus filhos são atingidos também. Agora vamos ter a maturidade de não envolver as crianças no meio disso, porque elas são as maiores prejudicadas. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, ao invés de revogar a lei, vamos procurar sim criar mecanismos que protejam até aquela exceção da exceção que eu falei aqui, se ela vier a acontecer, mecanismos que protejam as crianças, que em hipótese alguma, gente, elas possam estar com, sabe, com um pai ou com uma mãe também, porque mãe também pratica maus tratos, mãe também pode abusar muitas vezes, mas que em hipótese alguma a gente tem uma criança ou uma adolescente na pureza do que eles representam, exposta a esse tipo de situação. Agora, não dá para revogar essa lei, isso não dá, sabe? Porque tem muitos pais que seriam prejudicados por mães e mulheres que realmente, cara, têm uma mentalidade maligna. O Nietzsche disse certa vez o seguinte, na vingança e no amor
a mulher é mais cruel do que o homem. Meu amigo, fica uma coisa aqui. A coisa mais perigosa que existe nesse mundo é uma mulher que se sinta rejeitada, meu amigo. Veja bem, eu não disse nem uma mulher que seja rejeitada por você. Uma mulher que se sinta rejeitada olha, pior do que uma bomba nuclear, é pior do que uma guerra, é pior do que você ser sequestrado, porque ela vai viver para te infernizar mesmo. Então, essa lei busca proteger principalmente os homens, a verdade seja dita, contra esse tipo de ataque abusivo que muitas vezes as suas ex-companheiras ou mesmo as suas atuais companheiras, né, insatisfeitas com alguma coisa, possam então perpetrar contra eles. Senhores, então para esse vídeo era isso, espero que ele possa ter gerado alguma reflexão. Se você concorda com o que eu disse aqui, compartilhe essa mensagem, considere inscrever-se no canal se você achar que isso possa ser útil para você. Se você discorda do que eu falei, deixe aqui seus comentários, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.